Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um assunto muito sério, hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto fundamental, um assunto muito importante, que é a reforma administrativa que visa aí mexer principalmente com o funcionalismo público. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que o normal. Na verdade, eu sou a única pessoa que não sabe o tempo, né? Porque vocês que já entraram já viram o tempo aí, eu só vou saber isso depois da edição, mas eu ainda acredito que ele vai passar de um pirula ou vai chegar até 2 pirulas de duração facinho. Aqueles recados de sempre, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva aí no canal, dê essa força pra gente, ajude a gente aí a crescer e driblar o algoritmo do YouTube. E também, se você quiser, me acompanhe nas outras redes sociais, né, no Twitter e no Instagram, que eu estou deixando aí. Também existem outras redes sociais, Medium, Facebook e tal, mas eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Bom, sem mais enrolação, vamos falar então sobre o tema. Nós estamos aí à mercê de uma alteração na Constituição Federal e em outras leis, leis complementares e leis ordinárias, leis comuns, que visa alterar uma série de institutos e de mecanismos e de direitos que regem o funcionalismo público no Brasil. Ela vem sido chamada de reforma administrativa e eu vou dizer uma coisa, assim como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, ela não vai atingir seu objetivo, ou talvez vai atingir seu objetivo que é um objetivo escuso, que eles negam, mas está por trás das entrelinhas dessa proposta, e vai acabar e vai ferrar de uma vez com todas o Brasil, assim como as outras já fizeram. Até porque a campanha por trás dessa reforma, ela se baseia em muitos fatos que ou são irreais, ou então são distorcidos e trazidos sobre uma ótica que visa tentar enganar a opinião pública. Mas antes da gente falar necessariamente sobre a reforma administrativa e mais sobre o que são e qual é a importância dos funcionários públicos, vamos falar um pouquinho sobre o que é um serviço público. Bom, existem muitos conceitos, muitas formas de você conceituar, de você trazer ou de você dizer o que é serviço público dentro do direito, especialmente dentro do direito administrativo. Como a nossa pegada aqui é de divulgação científica, eu vou traduzir tudo para vocês. Eu vou trazer aqui primeiro um conceito mais amplo, um conceito mais genérico, que é um conceito válido dentro do direito, e depois nós vamos dissecar ele. Então, de uma forma muito simples, a gente pode dizer que o serviço público é toda aquela atividade que é prestada pelo Estado, exclusivamente ou não, diretamente ou não, ou por meio de permissionárias ou concessionárias, criadas por lei e com o objetivo de satisfazer ou de atender às necessidades públicas. Tá, agora vamos traduzir do juridiquês o que significa isso, e isso não é difícil de entender. Primeiro, nós dissemos que serviço público é toda aquela atividade prestada pelo Estado. Por exemplo, o Estado presta serviço de saúde, de educação, segurança pública, a justiça por meio, por exemplo, dos fóruns e tal. Então, é uma gama muito grande de serviços que são prestados pelo Estado. Com exclusividade, nós estamos dizendo de alguns serviços que somente o Estado pode prestar. Nenhum particular pode ir prestar um serviço, por exemplo, como telecomunicações, ou então o serviço postal, que são serviços exclusivos do Estado. Por exemplo, aqui não confunda com o serviço de frete, de entrega de objetos e tal, que o Correio também faz, mas aí já não é um serviço que é exclusivo do Estado. É um serviço que pode ser prestado por particulares. Essa exclusividade, muitas vezes o Estado mesmo presta esse serviço, ou outras vezes ele autoriza por meio de concessão ou de permissão, como é o caso, por exemplo, dos serviços de telecomunicação. Então, aí nós já matamos também, com exclusividade ou não, diretamente ou não, né? Por exemplo, o Estado mesmo pode prestar, ou o Estado pode delegar, né? Por exemplo, pedágio, por exemplo, que ele pode, né, para as concessionárias ele pode ceder esse serviço. E não exclusivo são serviços que são públicos, como por exemplo a saúde, que o Estado presta por meio de hospitais, mas que os serviços privados podem prestar independente de autorização. Tá? Por exemplo, você pode abrir um hospital, você pode abrir uma clínica médica, você pode prestar serviços de educação também, escola fundamental, escola de ensino médio, ensino superior e tal. São atividades que você não precisa de uma concessão pública para você prestar esses serviços. Criada por lei, aí a gente quer dizer que todos esses serviços que são considerados públicos, eles estão descritos na lei como público. Então, por exemplo, a lei trata a saúde como um serviço público, a educação como um serviço público, a própria questão das telecomunicações como um serviço público. Então, você não pode simplesmente, a bel prazer, sem ser pela lei, por exemplo, o presidente ou um prefeito chega e fala: agora o serviço de oficina mecânica é um serviço público, então só nós vamos prestar, ou então nós vamos criar concessionárias para isso. Não pode, um prefeito não
pode criar, isso precisa ser criado por meio de lei. E essa regulamentação dos serviços públicos, ela é feita lá na Constituição Federal. E por fim, o que não deixa de ser óbvio, né, mas que também não tem como a gente explicar muito, ela visa o quê? Atender às necessidades sociais, as necessidades de todo o Estado, as necessidades do bem comum. Então, esses serviços, eles têm que atender uma necessidade pública. Já deu para perceber que nós estamos falando em serviços que são essenciais e fundamentais para a nossa sociedade. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância desses serviços. Para a gente destacar melhor a importância desses serviços públicos, a gente precisa falar sobre 3 princípios, ou 3, como podemos dizer, 3 características do serviço público que destacam ele e mostram quão ele é importante perto dos demais serviços que não são considerados públicos. O primeiro que a gente vai falar é o princípio da continuidade, mas é bastante simples de entender. Os serviços públicos, eles são essenciais, eles são contínuos, eles devem estar sendo prestados sempre, sem interrupção ao longo do tempo. Então, um Estado não vai ficar, por exemplo, sem polícia, tanto é que não pode nem ter greve em algumas categorias. Então o Estado nunca vai deixar de prestar serviço de saúde, nunca vai deixar de prestar serviço de educação, nunca vai deixar de prestar, por exemplo, serviço de saneamento básico, que são considerados serviços que são imprescindíveis, fundamentais e que devem ser contínuos e não podem ser, portanto, interruptos, assim, eles não podem ser interrompidos a qualquer momento. Outro princípio dos serviços públicos é a universalidade, ou seja, os serviços públicos, eles se dedicam e eles devem alcançar a maior quantidade possível de pessoas dentro daquele estado. Então os serviços, eles têm a característica de ser universal. Saneamento básico, por exemplo, nós não temos saneamento básico em todo o Brasil, nós temos uma grande parcela da população que ainda não tem saneamento básico, mas é dever do Estado, e é isso que ele vem construindo ao longo dos tempos, de expandir e tornar o acesso ao saneamento básico universal. Então, por exemplo, mesmo em algumas vilas que, por exemplo, você tem lá poucas casas ou poucos moradores e que esse serviço vai ser caro para o Estado, ele tem que criar mecanismos e se empenhar em alcançar essas vilas para prestar esse serviço. E já que nós estamos falando também, por exemplo, de preço, de custo e outras questões, existem serviços públicos que são gratuitos e existem serviços públicos que são pagos. Só para vocês não esquecerem, por exemplo, o pedágio é um serviço público que você paga. O saneamento básico, por exemplo, é um serviço público que você paga. A saúde, por exemplo, é um serviço público que você não paga, nem a educação. E como nós estamos falando de preço, nós temos a terceira característica, que é da modicidade, ou seja, os serviços públicos, eles têm que ter um preço módico quando eles são cobrados. Quando eles não são cobrados, eles são sustentados por impostos, então eles precisam ser eficientes e baratos. E quando eles são cobrados da população, o preço deve ser o menor preço possível, porque não é objetivo do serviço público lucrar. O serviço público, ele tem que ser universal e módico, ele tem que ser acessível e atender às necessidades por um preço justo. E é por isso, por exemplo, que nós destacamos aqui a questão do saneamento básico. Se você tem, por exemplo, aí as regras de mercado, de livre mercado, orientando a prestação de serviços públicos por meio, por exemplo, da iniciativa privada, você vai deixar de atender muitas comunidades carentes, por exemplo, com o serviço de saneamento básico que nós estávamos falando. Porque não é válido, não vai ser rentável, não vai ser um bom investimento você levar, por exemplo, um saneamento básico, uma estrutura de esgoto, água, toda essa questão para uma vila, por exemplo, afastada com poucas pessoas, porque você não vai ter lucro, vai ser muito caro, ou então você teria que cobrar um preço absurdamente caro. Outra questão, por exemplo, que nós falamos é dos Correios, que é uma empresa pública, ele consegue manter escritórios postais em pequenas cidades, ainda que essas pequenas cidades deem prejuízo, porque elas se mantêm com um ganho das cidades grandes. Então há esse equilíbrio que não existiria, por exemplo, se nós estivéssemos falando de uma atividade com fim mercadológico. Acho que deu para entender um pouco a importância do serviço público e a sua diferença para com o serviço privado, né? São centenas de atividades que fazem com que nós tenhamos aí essa qualidade de vida, expectativa de vida mais alta, nós tenhamos aí luz, internet,
segurança, saúde, educação, ainda que não seja prestado de uma forma tão satisfatória, e isso é uma coisa que a gente tem que sempre buscar melhorar, mas nós não vivemos como vivia-se na Idade Média ou há 10, 15 mil anos atrás. Só que o Estado que presta esse serviço, ele é um ente abstrato, ele é uma abstração, ele é uma personalidade jurídica criada pelo direito. Tanto é que nós falamos que é um Estado democrático de direito. E esse Estado, que é uma abstração, não é ele que faz necessariamente, ou não é ele que presta. Quem presta esse serviço são milhares não, são milhões de servidores públicos que trabalham para o Estado e que estão desempenhando suas funções para nos garantir todo esse conforto, toda essa vida que nós temos hoje. Afinal de contas, o que seria de nós, por exemplo, sem bombeiro, ou aqui na pandemia, sem os médicos e enfermeiros que estão trabalhando aí como loucos, aí tentando segurar essa questão sanitária, né, do Covid-19? Você consegue imaginar uma sociedade sem isso? Pois é, nós precisamos dar valor e nós precisamos reconhecer a importância do servidor público. Mas antes, vamos falar primeiramente o que é um servidor público. Servidor público é uma das expressões, talvez não seja a expressão mais correta. Vamos falar aqui um pouquinho com uma terminologia um pouco diferente, mas vocês vão entender. Antes de falar servidor, nós falamos em agente público. E os agentes públicos, que é uma expressão mais genérica, ela engloba todos aqueles que prestam serviço ou que estão ali na qualidade de político e tal, pelo Estado para a população. Dentro da figura do agente público, nós temos os agentes políticos, que aí entra, por exemplo, o presidente, o senador, deputado, vereador, prefeito, que são esses que possuem mandatos eletivos. Entram aí também, por exemplo, a questão dos promotores e dos juízes, desembargadores e ministros e tal, que são agentes que são regulados por um regime com um conjunto de leis específicas para sua situação. Eles, embora sejam agentes públicos, eles não entram dentro do conceito de servidor público que nós vamos usar, que são os que vão ser afetados pela reforma administrativa. Então, esse pessoal está fora, além também, né, dos militares, que também estarão fora dessa reforma. Dentro dos servidores públicos, aí nós temos duas categorias básicas que nós chamamos dos servidores estatutários, ou seja, são os servidores que trabalham diretamente aí para as prefeituras, para os ministérios, né, para os governos estaduais e tal, que são contratados de acordo com um regime estatutário. Eles prestam um concurso e vão trabalhar aí diretamente nas autarquias ou nos órgãos públicos. E nós temos também os empregados públicos, que também são admitidos por meio de concurso e que vão trabalhar nas empresas de economia mista ou nas empresas públicas, como por exemplo Caixa, BNDES, Banco do Brasil ou a própria Petrobras. A grande diferença entre eles é que enquanto os primeiros possuem estatutos próprios que vão regir ali como que é a carreira, como que é a progressão, salário, como que eles podem ser demitidos e tal, os empregados públicos, eles são regidos pela CLT. Então o regime deles é mais parecido com o servidor da iniciativa privada. A grande diferença no caso, é que o empregado público, ele tem uma certa estabilidade a mais que o empregado comum, que ele não pode ser mandado embora, a não ser por justa causa, né? Por justa causa ele pode ser mandado embora. Já os servidores estatutários, eles só podem ser mandados embora por um processo administrativo disciplinar, que a gente chama de PAD, ou então com uma sentença condenatória. Pode ser uma sentença penal ou então uma sentença civil, né, na ação de improbidade administrativa. Além desses, nós temos também servidores públicos que entram para a administração por meio de nomeação, que não passaram por um concurso público, que estão lá para ocupar cargos de chefia ou de assessoramento ou de direção, que são os famosos cargos comissionados. Os cargos comissionados, eles são importantes para a administração pública, para você organizar a chefia e congestionar o serviço da administração pública, tá? Mas esses também não possuem nenhum tipo de estabilidade, não possuem nada, eles são de livre nomeação e, portanto, de livre demissão a qualquer momento. Então, atrás de cada serviço essencial desse que nós estamos vendo agora, por exemplo, você está usando a internet aqui para falar comigo, ou por meio de uma permissionária, ou por meio de uma concessionária, ou por meio dos postes de rede pública, ou então por um satélite, eu não sei, nesse momento, algum servidor público trabalhando para garantir isso para você, trabalhando para que a sua luz não caia, trabalhando para que, se ocorrer um acidente, sabe quando acontece um acidente? Quem tá lá correndo e indo lá nesse momento é uma ambulância com um médico, com um enfermeiro, que são servidores públicos, ou então no meio de uma tempestade, quando acaba a sua luz, tem lá um servidor público que está subindo num poste, enfrentando raio, enfrentando trovão, para consertar esse problema, né? Tem incêndio, tem bombeiro, tem assalto, tem polícia. Então,
todos os nossos serviços, todas as nossas necessidades mais fundamentais que o Estado provê, nesse momento tem alguém trabalhando por eles para você, e que você não se toca, você não tem nem às vezes para pensar nisso. E essa reforma administrativa, ela visa atacar exatamente essas pessoas que estão trabalhando, que estão desempenhando suas funções, porque olha, vou falar para vocês, é uma honra e é uma responsabilidade muito grande trabalhar para o Estado. As pessoas acham que você não pode ser demitido, que não tem... Cara, isso tudo é balela e nós vamos ver agora. O servidor tem sim um certo grau de estabilidade que é fundamental para que ele possa exercer seu trabalho sem ser perseguido politicamente, mas mesmo com essa estabilidade isso acontece e pessoas são demitidas injustamente. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Até porque, como eu disse, essa campanha ela visa atacar servidores públicos com dados distorcidos, muitas vezes até mesmo criminosos, para desqualificar, para criar uma opinião negativa sobre o serviço que essas pessoas prestam. Basicamente existem 3 argumentos que são conglomerados e usados de uma maneira muito errada ou de uma maneira muito distorcida para atacar o funcionalismo público, que diz respeito à quantidade de servidores públicos no Brasil, a remuneração desses servidores públicos e a estabilidade desses servidores públicos, e é sobre isso que nós vamos falar. Todos vocês aí que estão nos acompanhando, com certeza vão ter exemplos na sua cidade, ou no seu estado, ou mesmo nível federal, de administrações de governos, né, de políticos que acertaram a mão e de políticos que erraram a mão, de administrações que foram boas e de administrações que foram ruins. Se você parar para pensar por aí, começa por aí, você vai entender que grande parte do mérito e da culpa desses governos terem naufragado ou de terem dado certo são dos políticos e dos governantes que comandam, que tomam as rédeas e os rumos que essa administração vai ter. Porque são eles que direcionam as políticas públicas e são eles que tomam as decisões fundamentais. E o servidor público é aquele que vai o quê? Executar. Os servidores públicos numa prefeitura ou num governo municipal que deu certo e num que deu errado são os mesmos. O que mudou nesse caso foi a gestão. Então, antes de querer culpar os servidores públicos, vocês têm que ter noção de que os servidores públicos, eles executam atividades, eles não planejam essas atividades e eles não têm, assim, aquela liberdade político-ideológica de conduzir os serviços públicos como eles bem querem. Não, eles são funcionários, eles são empregados que obedecem sim ordens. E mais, da mesma forma que uma sociedade ela é multipartidária, tem muitas pessoas de vários que se colocam aí distribuídas pelo espectro político, dentro do funcionalismo público também você vai ter pessoas que são desde liberais, anarcocapitalistas, tem servidor público que é anarcocapitalista, né? Você vai ter comunista, você vai ter socialista, você vai ter liberal, você vai ter conservador, você vai ter progressista, você vai ter de tudo dentro de uma administração pública. Então, também não vale ou não cabe dizer que, porque pode ser boicote, não, isso também não existe. Tá, agora vamos falar sobre essa lenda que os servidores não podem ser demitidos. Nós temos servidores em 3 níveis, municipal, estadual e federal. A cada 1000 trabalhadores que nós temos no Brasil, 24 são servidores públicos municipais, 15 são servidores públicos estaduais e apenas 5 são servidores federais. Então, vai vendo por aí, nós temos a maior parte do serviço público está concentrada no estado e no município. Como eu não tenho como conseguir as estatísticas de todos esses entes e todos esses órgãos, eu estou trazendo para vocês, por exemplo, só o federal, que é a minoria dos servidores públicos. Até 2 de janeiro de 2020, mais de 7.000 servidores públicos federais estatutários foram demitidos desde 2003, não é desde 88 não, só desde 2003 que tem esse levantamento sendo feito. Ou seja, mais de 7.000 servidores foram demitidos e exonerados. E olha lá, 2018, que foi o primeiro ano de Jair Messias Bolsonaro no governo, foi o ano recordista, 588 servidores estatutários foram demitidos. E vocês lembram dos empregados públicos, dos servidores públicos que são admitidos por concurso, mas que são seletistas? Em 2018, 31.000 servidores dessa natureza, né, os funcionários públicos, os empregados públicos foram demitidos. Então dizer que funcionário público não pode ser demitido é uma mentira e é uma falácia, é um argumento mentiroso. Mas veja bem, você não tem uma lei regulamentada para demitir por mau desempenho e tal.
Bom, os bancos e os empregados públicos, eles vão ser demitidos sim, porque o mau desempenho pode justificar uma justa causa, então eles podem ser mandados embora. E os estatutários, eles estão sobre vários regimes, eles estão sobre o regime do estatuto, então dentro do estatuto você tem uma série de regras que você precisa cumprir. Você também está sujeito à legislação penal, porque existe uma série de crimes que são praticados exclusivamente por servidores públicos, que eles não podem praticar. A maioria desses que foram demitidos foram por causa disso, mas você também tem a improbidade administrativa na esfera civil, que pode exonerar um funcionário público também. A lei de improbidade administrativa, ela atinge a todos os agentes públicos, tanto os agentes políticos quanto os servidores públicos. A única pessoa no Brasil que não está sujeita à lei de improbidade administrativa é o presidente da República, porque ele responde pelos crimes de responsabilidade. E essa lei de improbidade administrativa, então, a quais os servidores públicos estão sujeitos, ela prevê 3 formas de improbidade, na verdade 4 formas de improbidade administrativa, mas eu vou destacar aqui 3 delas, tá? Uma é você enriquecer ilicitamente, uma é você causar prejuízo ao erário público, e a outra forma é você desrespeitar os princípios da administração pública. E os princípios da administração pública, via de regra, a gente costuma falar dos 5 que estão lá na Constituição, que é o princípio da legalidade, ou seja, um funcionário público ele tem que obedecer à lei, se ele agir fora da lei, ele comete uma improbidade. Ele precisa ser impessoal, ou seja, ele não pode confundir o público com o privado, né? Ele tem que agir sempre norteado por uma finalidade pública e não particular. Por exemplo, não pode perseguir as pessoas, não pode usar os bens para finalidade pessoal e tal. Você tem o princípio da publicidade, que diz respeito à publicidade, transparência, né, que os atos públicos, via de regra, em sua grande maioria, são atos públicos e que precisam ter transparência na sua publicidade. A moralidade, que é um pouco mais discutível, mas vamos lá, né? Os funcionários públicos devem atender o princípio da moralidade, ou seja, eles devem ter um comportamento que atenda um padrão básico que seja bem aceito ou que seja aceito pela sociedade. E você tem o princípio da eficiência. Então o servidor público precisa ser eficiente. Se o servidor público dolosamente, ou seja, com intenção de não querer trabalhar ou de não querer ser eficiente, ele pode sim cometer um ato de improbidade administrativa por ser ineficiente. Aí nós estamos falando de uma ineficiência proposital, tá? Se ele não quer trabalhar, se ele não quer enrolar no serviço e tal, ele pode ser sim mandado embora porque ele comete uma improbidade administrativa por ferir o princípio da eficiência. Então, essa história de que o servidor público não pode ser mandado embora é balela. A estabilidade, ela existe para que o funcionário público possa fazer sua atividade, desempenhar seu trabalho com uma certa segurança jurídica de que ele não vai ser perseguido e de que ele também possa dizer não para seus chefes quando for determinado um tipo de atividade que seja ilícita, ou ilegal ou imoral. Algo que, se você está na iniciativa privada, por exemplo, seu chefe pede para você fazer uma coisa que pode ser até criminosa e ilícita e você não aceita fazer, ele te manda embora. Não pode te mandar embora por justa causa, mas ele pode te mandar sem justa causa. Então, tchau e bênção. O servidor público, ele tem esse escudo para essa proteção, e é um escudo que nem funciona muito bem. Eu trabalhei mais de 10 anos como assessor de uma promotoria de proteção ao patrimônio público, e olha, a quantidade de inquéritos e ações civis públicas que a gente teve que promover por causa de perseguição de servidores que foram perseguidos e até exonerados injustamente por questões político-partidárias ou de questões pessoais, de inimizade, né, de desafeto, é absurdamente alta. Existem várias formas de você perseguir um servidor público, desde o assédio moral, desde você humilhar ele, até você começar a passar atividades que são, às vezes, com metas que são impossíveis de alcançar, ou você dificultar a forma como ele vai executar esse trabalho para que ele se torne propositalmente ineficiente, ou para que ele cometa erros, para que ele possa ser mandado embora. Então, dentro das nossas regras, isso já acontece e acontece muito. Se nós flexibilizarmos essas metas, nós vamos ter muito mais pessoas sendo mandadas embora injustamente. E não adianta ele vir falar, não, nosso objetivo não é esse, nós garantimos. Eles não garantem nada, porque cada estado, cada município, cada órgão tem a sua estrutura organizacional, tem os seus servidores e tal. E é importante falar, inclusive, aqui quando um presidente ganha, ou quando um prefeito ganha e tal, eles nomeiam de cara o primeiro escalão de servidores. Então o presidente entra, ele já nomeia os ministros. Aí um prefeito entra, ele já nomeia os secretários municipais. A mesma coisa o governador com os secretários estaduais. Esse primeiro escalão já tem
uma série de nomeações que vai fazer num segundo escalão, com diretoria, com presidente de autarquia, sabe, diretor disso, diretor daquilo, secretário daquilo e tal. Então você vai ocupando os cargos de chefia quase que de imediato. Aí esses do segundo escalão já vão nomear e colocar ali as pessoas que têm a sua afinidade, tanto político-partidária quanto amizade, às vezes pessoal, eles vão colocando essas pessoas nos cargos de direção lá no terceiro escalão. Aí você tem chefe de departamento ou função comissionada e outras questões que em poucos dias, depois de uma eleição, toda a estrutura de direcionamento e de organização de um Estado está ocupada por pessoas que têm o perfil ideológico, ou o perfil, ou tem a afinidade com aquele que foi eleito. Essas pessoas, então, elas vão começar a direcionar as atividades e elas têm plenas condições de, sim, promover perseguição, promover o assédio moral e promover atitudes que podem prejudicar funcionários que não fecham com o perfil ideológico deles. E isso é o que acontece. Infelizmente, esse é o reflexo de muitas prefeituras e de muitos departamentos dentro do funcionalismo público brasileiro. Ainda que alguns órgãos tenham comissões, é muito fácil você pressionar ou você colocar pessoas nessas comissões, ou então você negociar inclusive funções gratificadas ou cargos em comissão de chefia dentro de um órgão para você trazer aquelas pessoas para o seu lado. Então, infelizmente, o funcionalismo público tem vários problemas, mas a estabilidade não é um deles. Na verdade, a estabilidade é um escudo ainda frágil para defender os servidores, que são pessoas que são qualificadas, que são pessoas que passaram no concurso público e que têm condições de desenvolver aquela atividade com muita qualidade. Então essa proposta de flexibilizar e aumentar as hipóteses pela qual um funcionário público pode ser mandado embora é fragilizar um elo importantíssimo da sociedade que vai criar um desequilíbrio tal qual a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista criaram. Você só vai piorar a situação do funcionário e você não vai ter lucro, não vai ter ganho nenhum, por outro lado, para a sociedade, tanto em termos financeiros quanto em termos da prestação de serviço. Mais do que isso, se você flexibiliza, por exemplo, com regras que permita a demissão de servidores públicos, por exemplo, por uma questão fiscal, financeiro, ali de equilíbrio de contas, aí você não precisa nem que aquela pessoa tenha cometido um erro. E para você colocar um município, por exemplo, no vermelho por um período, sei lá, de 6, 7 meses, é muito fácil. É só você assumir algumas contas, você efetuar alguns pagamentos, alguns empenhos, ou de repente adiantar algum tipo de serviço, ou pagar alguma coisa atrasada, que a sua folha desequilibra de um jeito... É muito fácil. É fácil o administrador desequilibrar propositalmente essa folha de pagamento para criar uma situação para que ele possa mandar embora quem ele quer mandar, porque você acha que ele vai mandar embora quem daí? Os chegados que são do mesmo partido ou que votaram nele? Não vão, né? Então é muito fácil ele criar essa situação para ele poder demitir essas pessoas para depois, de repente, voltar, corrigir, tirar, passar a segurar de novo os gastos para que a folha volte a ficar. E daí ele pode, de repente, contratar ou colocar comissionados ou terceirizados nesse lugar. Agora que nós falamos um pouco da estabilidade, vamos falar um pouco sobre o custo do servidor público no Brasil. Algumas das propostas, elas visam tornar a carreira pública praticamente inviável. Os salários que os servidores recebem, eles são reajustados de acordo com regras fiscais e regras legais que levam em conta diversas questões, como inflação, como a questão da saúde financeira do órgão público e tal. Quando você dificulta a progressão e dificulta, por exemplo, a garantia de uma database ou de um reajuste de salário, ou então você tira, como é o caso que eles querem tirar nessa reforma, a possibilidade de você receber retroativo, você está transformando a carreira pública numa espécie de prisão. Assim, a pessoa entra com uma perspectiva de trabalhar às vezes 30 anos ali para se aposentar e a pessoa vai ficar 5 anos sem ter um aumento, sem ter uma perspectiva de crescer na carreira, porque é diferente da vida da iniciativa privada. A iniciativa privada, você recebe, por exemplo, se você pode ter merecimento, você pode ter progressão, as empresas podem te promover dentro dela com uma liberdade muito grande. E quando você está na vida pública, você não tem isso. Você tem o seu cargo, você fica adstrito a ele. Você não pode, por exemplo, entrar como, vou entrar como assessor e daí vou virar promotor e vou virar... Não, você não tem. Você tem que fazer concursos específicos para essa carreira. E a partir do momento que você entra numa dessas carreiras, você passa a trabalhar 40 horas, então você perde a oportunidade de repente estar estudando, ou estar fazendo as coisas para progredir por outros concursos, porque você precisa o quê? Se dedicar a uma vida pública. E as pessoas acham que, não, cara,
não é fácil ser servidor público, tem muito servidor público que trabalha muito, e assim como acontece, por exemplo, com a polícia ou com outros órgãos, as pessoas costumam pegar um mau exemplo e tentar generalizar para criar uma imagem falsa do todo. E tem essa questão dos super salários, né? Que também é outra lenda, porque engana-se quem pensa que o super salário é regra dentro da administração pública. Não é. Apenas 3% dos servidores públicos recebem acima de 19 mil reais. E desses, a grande maioria absoluta está em agentes políticos que não vão ser afetados pela reforma administrativa, como promotores, juízes ou os ministros do primeiro escalão, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, então eles não vão ser afetados, tá? Grande parte dos grandes salários estão ali e ali não vai ser afetado. E mais da metade dos 11 milhões de funcionários públicos que nós temos no Brasil ganha menos de R$ 2.900 por mês. Isso dá, no câmbio de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, dia 29 de setembro, dá menos de $500. E, como eu disse, 11 milhões, né, os 3% são menos de 40 mil servidores que entram numa faixa salarial mais alta. Ah, mas o servidor público que desempenha a mesma função que uma pessoa na iniciativa privada ganha mais. Olha, em média, no Brasil, ele ganha 8% a mais que na iniciativa privada. Mas vamos com calma. Vocês lembram dos números que eu falei para vocês, né? De quantidade de servidores na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. São 24 a cada 1.000 trabalhadores na esfera municipal. Esses ganham exatamente igual. O salário deles e da iniciativa privada nas mesmas funções são idênticos. Então, a maioria dos servidores que são municipais não ganham mais. Os estaduais ganham um pouco melhor e os federais, que representam só 5 a cada 1.000 trabalhadores, que têm um salário um pouco maior, realmente 90% maior, comparados com aqueles que têm uma função semelhante na iniciativa privada. Mas, novamente, isso é uma exceção, isso é uma pequena faixa dos números que as pessoas tentam usar estatisticamente para criar uma imagem de que todo servidor público ganha mais do que o da iniciativa privada e que eles são maioria. Já vimos que não é assim. Ah, mas no resto do mundo não é assim. É muito mais do que isso. Enquanto no Brasil a média é de 8%, segundo o Banco Mundial, numa análise de 53 países, os países mais desenvolvidos, os servidores públicos ganham em média 21% a mais do que as pessoas que desempenham as mesmas funções na iniciativa privada. Ou seja, isso não é um problema brasileiro, a verdade não é um problema. Ah, eu falei agora há pouco do salário retroativo, quero voltar nesse ponto. Eles querem tirar agora o servidor de receber os salários retroativos. Olha só que sacanagem que isso é. O servidor ele tem direito a ter o seu reajuste, por exemplo, o salário mínimo é reajustado e tal. O servidor tem o seu salário que também é reajustado anualmente. Muitas vezes esse salário não é reajustado, o governo municipal, federal, estadual, ele não dá esse reajuste. Aí o que acontece? Isso acumula, e aquele servidor tinha o direito de ter aquela diferença de salário, né, naquele ano. Ah não, vai ficar pro ano que vem. Aí tem as negociações e tal, aí de repente 3 anos depois, vamos aqui agora então reajustar o salário, né, era pra, sei lá, acumulou 3% por ano, 3 anos, 9%. Então agora nós vamos voltar aos 9%, mas você tem, né, 6% do ano passado e 3% do ano anterior que você deveria ter ganho e você não ganhou. Então, você receber retroativo, você não está recebendo penduricário, você está recebendo uma dívida, algo que você deveria, por direito, ter recebido antes e não recebeu. Ela é totalmente diferente, por exemplo, de um auxílio moradia, de um auxílio paletó, de um auxílio combustível, sabe? Isso sim é penduricário. E esse tipo de auxílio também não faz parte da realidade de 90% dos servidores públicos. Volto a falar, esses penduricários estão em sua maioria com os agentes políticos que não vão ser afetados pela reforma administrativa. Nós até entendemos uma lógica que existe por trás de você enxugar a máquina pública, só que essa eficiência ela diz respeito só com relação a gastos, a receita. Ela não diz respeito à eficiência do serviço público prestado. Lembra quando nós dissemos que o serviço público deve ser módico, que ele não visa lucro, que ele tem que ter um preço acessível? É com ela em mente que nós temos que lembrar que essa lógica de enxugar os gastos, ela tem que ser analisada não sobre as regras de mercado, mas sobre as regras do funcionalismo público. Porque quando dizem que o Brasil tem uma máquina pública inchada, novamente isso é uma distorção, ou então é uma mentira deslavada mesmo, criada
para tentar convencer as pessoas de que existem funcionários públicos demais. Hoje, cerca de 12% da população ativa brasileira está alocada no serviço público, né, no funcionalismo público. Mas se vocês olharem, por exemplo, por esse gráfico que eu vou deixar aqui na tela, vocês vão ver que, por exemplo, nos Estados Unidos, 15% da sua população ativa está no funcionalismo público. O Reino Unido, por sua vez, são 16%. Nas cabeças, aí nós temos, como vocês podem ver, a Finlândia com 25%, a Suécia com 28%, a Dinamarca com 29% e a Noruega com 30% da população economicamente ativa dentro do funcionalismo público. Alguns podem até achar coincidência, mas as cabeças dessa lista também são cabeças em índices como desenvolvimento, índice de qualidade de vida, desenvolvimento humano, índice de democracia, índice de educação e outros índices aí que analisam a qualidade e o reflexo, né, da vida dessas pessoas. Isso significa que o funcionalismo público brasileiro é perfeito? Não. De forma alguma, existem muitos pontos que precisam ser melhorados e é isso que vai acontecendo, né, ao longo do tempo. Por exemplo, a punição com uma aposentadoria compulsória, ela é realmente uma coisa ridícula, uma coisa que precisa ser extirpada do nosso funcionalismo público, principalmente dos cargos de juiz. Por exemplo, tem juiz que faz uma cagada muito grande, qual que é a punição dele? Ser aposentado compulsoriamente. Brincadeira, o cara vai para casa ganhando quase que o salário integral sem precisar fazer nada. Mas juiz, né, esqueci dessa questão, os juízes não entram nessa reforma administrativa. A realidade é que essa reforma, ela é parte de um plano, de um projeto que visa precarizar o serviço público, tornando inviável para que você desmonte ele e que você possa, sabe, leiloar a prestação desses serviços dentro da iniciativa privada. Essa é a realidade. Só que quando você terceiriza ou você joga a prestação de um serviço público para a iniciativa privada, deixa de valer, por exemplo, a modicidade. Por quê? Porque dentro da iniciativa privada vão valer as regras de mercado e os preços tendem a subir muito. Basta olhar, por exemplo, os pedágios. Você tem pedágio, por exemplo, os dois estão dentro da iniciativa privada. Em Santa Catarina, por exemplo, alguns pedágios, algumas praças de pedágio, são 3 e pouco, R$3,90, eu acho, R$4, menos de R$4 uma praça de pedágio. No Paraná, por questões simplesmente contratuais, você tem praça de pedágio que custa mais de R$15 por um preço igual. Agora me diz, qual é a lógica desses dois lugares terem preços tão absurdos por um serviço prestado tão parecido? A lógica é o superfaturamento. E agora vamos falar um pouquinho sobre corrupção. O grosso da corrupção no Brasil está na prestação de serviço superfaturado. Sabe o Petrolão? As grandes empreiteiras foram serviços terceirizados para construir refinaria e para fazer obras que desviaram milhões, bilhões de reais dos cofres públicos. Porque esses serviços são prestados de forma terceirizada. E é aqui que entra a grande sacada da mão boba, né, a mão invisível do mercado, que é a mão invisível que passa a mão também no dinheiro público. Se o Estado construísse por si só, por exemplo, uma refinaria, o custo ia ser muito mais barato, porque ele não ia ter o lucro nessa construção e também não ia ter o quê? Que molhar a mão ou receber ou pagar mais caro para empreiteiras para receber o dinheiro de volta da corrupçãozinha do suborno. Porque toda obra no Brasil tem o custo Brasil, que é o custo dessa corrupção que já está institucionalizada. Se vocês pararem para pensar, grande parte dos municípios tem secretaria de obras. Agora me diz, que município que constrói uma escola? Eles não constroem uma escola. Os municípios muitas vezes têm engenheiro, tem arquiteto e tem vários servidores que podem, com plena capacidade, construir prédio, construir edifício, construir escola, construir hospital, sabe? Com os recursos próprios. Mas se não tem, também poderia comprar ou fazer concurso e ter essas pessoas e fazer isso por um preço muito menor. Agora, quem é que faz? Eles não fazem. Por quê? Porque eles terceirizam, porque a iniciativa privada fazendo isso, você tem como desviar dinheiro. Porque para cada servidor, e isso é muito importante falar, para cada servidor público que é corrupto, existe o quê? Um empresário que está corrompendo e tendo lucro. Agora eu também não posso ser injusto. Para cada funcionário público corrupto, desses que desviam milhões, 90% deles não são servidores de carreira, são agentes políticos que ou estão ali com mandato ou estão ocupando cargos de direção e presidência em grandes, no alto da hierarquia funcional e são comissionados, não são servidores públicos de carreira e que também são servidores que não vão ser afetados pela reforma administrativa. Se a gente fosse abrir a caixa para falar todos os aspectos disso aí, a gente ia ficar aqui horas e horas e horas falando.
O objetivo desse vídeo é mostrar para as pessoas que há um estigma criado propositalmente, há uma propaganda criada propositalmente com dados distorcidos que querem o quê? Criar uma imagem negativa do funcionalismo público e do servidor público no Brasil para atacar esses direitos. Atacando esses direitos, você fragiliza o serviço público, fragilizando o serviço público, você abre caminho para privatização, para terceirização, e aí você abre o caminho para quê? Para mais propina e para mais iniciativa privada ganhando, cobrando mais caro e a gente tendo que sustentar um serviço muito, muito mais caro e talvez muito pior. Então, pessoal, é isso aí. Ficou extenso, não sei quantas pirulas de duração deu esse vídeo, mas esse era o recado que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, porque, sabe, a gente precisa orientar as pessoas precisam saber que muitos desses dados que são colocados na mesa são dados falsos ou são dados que são analisados sobre uma ótica de mercado e o Estado não se rege por regras de mercado. Os serviços públicos são essenciais e são diferentes de serviços que não são públicos, serviços privados, então a gente precisa ter isso em mente. E se você chegou até aqui e você não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal, dê essa força pra gente aí, acho que eu já falei isso no começo do vídeo, já falei há tanto tempo atrás que eu nem lembro mais, mas é isso aí pessoal, logo logo tem mais vídeo e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos.